Boa tarde para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho mais uma vez falar da palavra de Deus que é Jesus Cristo. E o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Lembrando, o nome Mateus no hebraico significa presente de Deus. E presente de Deus para nós foi Jesus Cristo. Jesus, ele é os 10 mandamentos. E no Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus está enviando o povo para pregar o Evangelho, os discípulos. Lembra, Jesus, ele é os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos que é Jesus está enviando o povo para pregar o Evangelho. Os 10 mandamentos são os 7 Espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado, e os 9 mandamentos, que é a serpente. Os 7 Espíritos de Deus é o cordeiro, os 9 mandamentos é a serpente. Evangelho de Mateus, capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Está escrito assim, ó. Eis que eu vos envio como ovelha. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Mateus capítulo 10, versículo 16. Versículo 16 é o leão. O que é o versículo 16? O versículo 16 são os 7 Espíritos de Deus e os 9 mandamentos. Os 7 Espíritos, que é o mandamento do sábado, e os outros 9 mandamentos da 16, que formam o leão da tribo de Judá. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus, que é o leão da tribo de Judá, o rei, ele está enviando o povo e está avisando. E ele diz assim, ó, eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. E o que é a serpente? A serpente é todo aquele que obedece os 9 mandamentos de Cristo, porque os 9 mandamentos é a serpente. Os 9 mandamentos é o próprio Cristo. Jesus é o número 9, ele é a serpente, que são os mandamentos, a sabedoria e o conhecimento. Então, você ser prudente, você tem que obedecer os mandamentos. Ser prudente como a serpente é obedecer os mandamentos. Isso é prudência. E ser simples como a pomba, para nunca usar a violência. Sempre falar com sabedoria e dentro da sabedoria de Deus, que é a serpente, que são os 9 mandamentos, que é Cristo. Entendeu? Lembrando, Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado, que é o cordeiro. E Jesus também é os 9 mandamentos, que é a serpente. 7 com 9, 16, forma o leão da tribo de Judá. Esse é Cristo. Cristo é os 10 mandamentos. Ser prudente é obedecer os mandamentos. Pessoas que dizem que é cristão e não é prudente, não luta para obedecer os mandamentos, ele está vivendo uma mentira. É um falso cristão. Portanto, irmão, vigiai e orai. Sede prudente, como Jesus disse. Sede prudente como a serpente e simples como a pomba. E lembrando, Jesus, ele é chamado a serpente. Por que Jesus é chamado a serpente? Porque quando você vai no Apocalipse capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá é revelado o corpo de Deus Pai. O corpo de Deus Pai que ele tem no céu, ele mostrou para Moisés no monte. Então você pega os 7 Espíritos com o corpo de Deus Pai, 8. Quando Jesus nasceu aqui na carne, deu 9, porque são os 7 Espíritos de Deus, o corpo do Pai e o corpo do Filho. 7 Espíritos, 2 corpos, 9, que é a serpente e a sabedoria. Isto é Cristo, isto é Deus, a serpente, a sabedoria verdadeira. Amém? Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus.